Entrevista de Léo Condé, após a derrota do Ceará para o Corinthians. Veja o que ele falou. Bom, é realmente um jogo onde a gente tinha expectativa de, com certeza, conseguir um resultado melhor, né? Até pela maneira como foi o jogo, né? Foi um jogo assim, um jogo truncado, de poucas chances de gols, né? O Corinthians teve 2 chutes ali de fora da área, que foi no gol e que exigiu a defesa do Bruno. E a gente teve algumas possibilidades que eu acho que a gente se precipitou um pouco, principalmente no primeiro tempo. Algumas roubadas de bola, alguma saída de bola errada ali do Hugo, do zagueiro. A gente roubou a bola e se precipitou um pouco. Mas defensivamente a gente fez um primeiro tempo assim consistente. Fizemos algumas correções de intervalo para a gente adiantar um pouco mais as nossas linhas, né? Eu trouxe o Ailon para fechar o passe no primeiro volante, que estava entrando muito no primeiro tempo, no Ranielli, e naturalmente o outro volante nosso tinha que saltar e abrir o espaço, a bola chegando no Garro e criando dificuldade para a gente. A partir do momento dessa correção ali, a gente passou a pressionar mais a saída de bola deles e, e passamos a ter o controle do jogo, né? No segundo tempo, só o lance do gol mesmo e alguns 2 contra-ataques ali, mas a gente teve amplo domínio. Mas o último terço nosso hoje não foi bom, né? Mérito também do Corinthians, que defendeu muito bem, mas a gente não conseguiu produzir ofensivamente. A gente chegou no último terço, mas fizemos muitas escolhas erradas. É claro que também, querendo ou não, a ausência dos 2 Pedros, né, que vem muito bem, acabou de uma certa forma atrapalhando um pouco. E assim, os jogadores que têm entrado, às vezes tem momento que entra bem, às vezes tem momento que entra mal. Hoje a gente não conseguiu, talvez o Tubarão conseguiu dar um volume bom ali pelos lados do campo. O Lourenço que distribuiu bem o jogo pelo meio, até ficou um pouco. Mas o Corinthians baixou muitas linhas e acabou atrapalhando. O Rômulo e o Matheus realmente não conseguiram produzir aquilo que a gente espera. Mas cabe a gente, são os jogadores nossos, vamos tentar recuperá-los sim, né? Trabalhar, treinar e na expectativa de que eles possam render em partidas futuras. Boa noite, professor Alisson, TV Editora Dinâmica e canal da Luiz. Você falava um pouquinho sobre essa dimensão de tomada de decisão, correto? E é uma das coisas que você vem tocando neste ponto há muito tempo. Sistema defensivo suportando bem a pressão, mas sempre você tocando nesse ponto. Nós precisamos caprichar nesse último momento. Hoje nós tivemos 16 finalizações, somente 2 no gol, né? E aí eu queria perguntar para você, como você interpreta essa questão da saída de bola? Para que tenha muitas finalizações, precisa ter uma saída de bola qualificada e que você possa trazer dificuldade ao adversário. Hoje o Ceará teve muita finalização suja, com gente na frente e o Ceará não conseguindo acertar o gol do Neneca, né, do goleiro Hugo Souza. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dimensão de saída de bola, de construção e como o Ceará pode evoluir nesse quesito. Eu acho que é um pouco de tudo, né? Primeiro, em alguns momentos no primeiro tempo, o Corinthians pressionou muito a nossa saída de bola. O campo, né, tá nítido assim que a gente sabe que foi feito um trabalho de recuperação, mas ainda tá com muita areia. As duas equipes, né, no clássico também com um pouco de dificuldade de iniciação de jogo. Ninguém está conseguindo fazer uma construção limpa. Mais mérito também na marcação deles, mas depois no segundo tempo não, a gente adiantou um pouco as linhas, conseguimos jogar dentro do campo do Corinthians e a gente passou a circular um pouco mais, um pouco melhor a bola. Talvez um pouco de precipitação, de tentar forçar a jogada, de fazer o ataque à última linha no time errado, né? E aí também entra algumas tomadas de decisões que é individual também, né? O trabalho nosso é tentar levar a bola, fazer com que o time chegue no último terço. E ali são tomadas de decisões às vezes individuais. É claro que a gente tem sim alguns mecanismos de movimento que às vezes sai, às vezes não. Eu acho que hoje muito mérito do Corinthians, que marcou muito bem. Ele veio com 3 volantes, né? E acabou bloqueando muito a entrada da área. Talvez faltou um pouquinho mais de ultrapassagem, um pouco mais de jogo pelo lado do campo.
Boa noite, Léo Condé, André Almeida, do Sistema Verdes Mares. O Lucas Mugni está suspenso para o próximo jogo, né? E nos últimos jogos você tem colocado o Lourenço no lugar dele. É um indicativo de que o Lourenço é o substituto natural do Mugni hoje? Ou o Matheus Araújo e de repente até mesmo o Rômulo são outros jogadores que estão nessa briga, mas o Lourenço, podemos dizer, está na frente? Bom, nós vamos avaliar o próximo jogo, o próximo adversário, né, as dinâmicas. Essa entrada do Lourenço é muito em cima do que a gente treinou muito. Eu fiz isso contra o Sport, no Clássico, para que a gente possa, no momento que a equipe está mais desgastada, a gente equilibrar um pouco os corredores ali, né? Que fica um espaço muito grande para o Diego e o Sobral preencher. Então, a partir do momento que você coloca o Lourenço, distribui melhor e eu passo a dar um pouco mais de liberdade para o Sobral. Então, a gente passa a ter dois volantes ali com boa chegada na frente, né? No momento onde... E eu acho que ele entrou bem novamente, né? Como entrou bem nos outros 2 jogos. A nossa equipe que no último terço ali não conseguiu produzir aquilo que a gente espera, mas... É uma possibilidade, sim, da gente iniciar com o Lourenço. Assim, nós fizemos 3 jogos aí no intervalo muito curto, jogos pesadíssimos, e aí vamos avaliar como que os atletas vão se apresentar, como que a gente talvez possa ter a necessidade de descansar um ou outro jogador, se tiver algum risco de lesão, se o departamento de fisiologia entender dessa forma, mas se caso estiverem todos aptos, nós vamos com o que a gente tiver de melhor. É claro que na sequência temos o Mirassol aqui já na quarta-feira e depois contra o Cruzeiro no Mineirão. São 3 dias só de preparação, esse desgaste também vai ser um problema para o Ceará, já imaginando o confronto que vai ser no domingo às 11 horas da manhã, muda a programação do vovô também? De uma certa forma, a gente enfrentou 2 jogos pesadíssimos, né? O Sport na Ilha, um jogo eliminatório, onde que exigiu muito da equipe, e o Clássico nem se fala. Tem sim o desgaste físico, o desgaste emocional, e realmente o acúmulo acaba pesando. Mas eu acho que o jogo hoje não, a equipe suportou bem, o lance do gol ali, realmente a gente... Nós pecamos em algumas tomadas de decisões ali, né? Talvez poderia ter esperado um pouquinho mais, induzido o adversário a levar a bola para o lado do campo. Pecamos no encaixe de área. Mas tirando isso, a gente fez uma partida defensivamente muito consistente. Eu acho que o que a gente pecou mais, que eu lamento mais no jogo de hoje, foram as tomadas de decisões no último terço. Mas, de um modo geral, a equipe jogou com um nível atlético bom. Agora, é claro que para domingo... A gente vai ter que avaliar a situação de cada atleta aí para a gente mandar a campo uma equipe, assim, digamos, saudável, que esteja mais inteiro.